Um fator importante na ocorrência de acidentes é o estado de conservação do veículo. Porém, qual é a mais importante das condições adversas a ser considerada? Um fator importante na ocorrência de acidentes. Deve ser para evitar a ocorrência de acidentes, né? Ficou mal elaborado aqui, está seu examinador. Um fator importante para evitar a ocorrência de acidente é o estado de conservação do veículo. Sim, se você anda com um veículo em bom estado de conservação, evita acidente. Porém, qual é a mais importante das condições adversas a ser considerada? Quando fala condições adversas, são aquelas 6, né, que a direção defensiva já nos propõe sempre. Luz, tempo, estrada, trânsito, veículo e condutor. Dentre essas 6, qual que é a principal que vocês acham? Eu ficaria com condutor. E você? Claro, condutor, sem dúvida alguma, é a condição adversa mais importante a ser considerada. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Alguns fenômenos naturais reduzem a nossa capacidade visual e podem tornar-se tão extremos que nos impossibilitam de ver outros veículos em condições adversas. Aqui esses fenômenos estão relacionados. Bom, fenômeno natural, então quer dizer que não pode ser um farol, por exemplo, que venha de lá para cá ofuscando a visão. Porque se for um farol, aí não é natural. Aí, de cara, a gente eliminaria aqui a letra A de luz? Não, porque tem a luz do sol também, que é um fenômeno natural que em condições extremas pode sim possibilitar a gente ver outros veículos. Aliás, isso é muito comum, né? Quem dirige aí ao amanhecer, ao entardecer, sabe bem disso. Então, luz pode ser fenômeno natural, casos extremos, impossibilita que você visualize outros veículos. Vamos ver a letra B, veículo. Veículo não é fenômeno natural, está fora. Estrada também não é, fora. E trânsito também não é fenômeno natural, está fora a letra D. Ficou então a letra A aí para nós confirmada. A aceleração ou desaceleração do veículo tem relação direta com qual dos fenômenos da física abaixo relacionados? Acelerar, desacelerar. Relação direta. Tá. Quando eu acelero, peso vai para trás, sobrecarrega eixo traseiro. Isso é um fenômeno da física, chama transferência de massa. Nesse caso, chama-se comportamento subestersante. Quando eu desacelero, peso vai para frente. É um fenômeno da física, chama transferência de massa. Nesse caso, chama comportamento sobreestersante. Força centrípeta. A depender do que acontece aqui, no acelerar ou desacelerar, vai ocorrer isso aqui. Mas não é relação direta, não. É consequência. Então, letra A está fora. Aderência, da mesma forma. A depender do que eu acelerar ou desacelerar, vai fazer perder a aderência na frente ou atrás. Mas não é relação direta. É consequência. Sobreesterçamento. Pode ser, nós temos o subesterçamento e o sobreesterçamento. Sub é quando o peso vai para trás. Sobre é quando o peso vai para frente. Sim, tem relação, pode ser. Transferência de massas? Bom, essa aqui, ó. O sobreesterçamento é uma transferência de massa quando o veículo está em desaceleração. Freou ou desacelerou, o peso foi para frente, tá certo. Mas e o subesterçamento? Faltou o sub aqui, né? Então C é correto, mas é incompleto. Entre C e D eu ficaria com a letra D, sem dúvida alguma. Ao ser ultrapassado, o condutor deve, é dever, obrigação dele, manter-se à esquerda? Não. Se você estiver na faixa da esquerda, você tem o dever de deslocar para a faixa do meio ou da direita ali. Então, letra A está errado. Aumentar a velocidade? De jeito nenhum. Se você aumenta a velocidade, você vai atrapalhar a ultrapassagem de quem está vindo aí. Se estiver na faixa da esquerda, deslocar-se para a da direita. Essa sim, você tem o dever de deslocar para a faixa da direita. Pode ser essa a resposta. Reduzir a velocidade? Muita gente acaba marcando essa, mas veja bem, não é dever do condutor reduzir a velocidade. Ele é proibido de aumentar a velocidade, mas reduzir ele também não é obrigado, não. Então, letra D está errada. Letra C é a resposta. A injeção eletrônica é uma das inovações da década de 90 e veio para substituir o velho carburador. Sobre ela, a injeção eletrônica, marque a incorreta. Cuidado para não esquecer e marcar a correta. Veja, a questão está querendo a incorreta. Sua manutenção deve ser feita periodicamente. Sim, todos os componentes e sistemas do veículo precisam de manutenção periódica. De quanto em quanto tempo? Depende do equipamento e depende da orientação passada no manual do fabricante do seu veículo.
Então, a letra A é correta, como a questão pede a incorreta, letra A está fora. Os bicos injetores são os elementos que mais precisam de reparos. Aqui o examinador não disse elementos da injeção eletrônica, mas como a gente está falando de injeção eletrônica, vamos subentender que o examinador está falando da injeção eletrônica. Então, os bicos injetores dentro do sistema de injeção eletrônica, realmente, são os que constantemente estão precisando de reparo. Então, é verdade, como a questão está pedindo a incorreta, a letra B está fora. Por ser um componente eletrônico, dispensa manutenção periódica. Uai, então quer dizer que não precisa de fazer manutenção no sistema de injeção, não? Claro que isso é errado, é incorreto. Como a questão está pedindo a incorreta, certamente será essa a resposta. Agrega mais eficiência ao sistema de alimentação. Sim, a injeção eletrônica veio para isso, para agregar mais eficiência. Ela é verdade, como a questão está pedindo a incorreta, elimino a letra D e fico então com a letra C. Os retrovisores, faróis, vidros e limpadores de para-brisa, esses vidros aqui, deve estar se referindo aos vidros laterais, para-brisa, vidro traseiro, tá? Na direção defensiva, podem ser considerados equipamentos. Olha, se fosse pela legislação de trânsito, eu diria que são equipamentos de uso obrigatório, realmente são. Mas aqui falou direção defensiva, então já vou eliminar isso aqui, considerando, obviamente, que o examinador deve estar olhando isso de forma diferente. Então vamos lá. Retrovisores, faróis, vidros e limpadores de para-brisa. São equipamentos de comunicação? Bom, os retrovisores, você consegue ver as coisas por ele, mas você consegue comunicar com alguém por meio dos retrovisores? Não, né? Como é que você vai comunicar com a pessoa por meio do retrovisor? Estranho, né? Não sei se fizer algum gesto, alguma coisa, sei lá. Vamos analisar aqui mais, vamos ver. Faróis, você consegue comunicar com os outros por meio do farol? Consegue. Acionar um farol alto e baixo, aviso sobre um perigo na via. Pelos vidros, sim, você faz um gesto, uma cena, sei lá. Limpadores de para-brisa, você consegue comunicar com alguém por meio dos limpadores de para-brisa? Aí não, né? Como é que você vai comunicar com alguém pelo limpador de para-brisa? Aí não tem jeito. Comunicação está fora, tirei aí a letra A. São equipamentos de segurança, vamos ver, retrovisores, faróis, vidros, limpadores de para-brisa, segurança. É claro que todo equipamento está ali para contribuir com a segurança também, mas eu achei muito subjetivo, muito genérico. Vamos deixar em aberto aqui. Informação visual, vamos ver, ó. Pelos retrovisores, você tem uma informação visual? Sim, aliás, eles estão ali para isso, né? Para você ver as coisas. Os faróis, você tem informação visual? Claro, à noite, no escuro, são os faróis que vão garantir a sua visibilidade. Os vidros também são informação visual, você vai ver por meio deles. Os limpadores de para-brisa também, porque se o vidro estiver sujo ou muito molhado, sob chuva, por exemplo, ou embaçado ali com serração, são esses que vão garantir que os vidros sejam limpos para você ter uma melhor visualização, uma visibilidade. Então, letra D, sem dúvida, é a resposta aqui para a questão. É proibido o uso de buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre 22 e 6 horas. Essa seria a resposta? 27 horas, a partir das 8 da noite? Não. 18 não, a partir das 6 não, a partir das 8. De 8 às 18 horas, durante o dia vai proibir? Claro que não. Isso aqui é saber mesmo, tá? Tem que decorar. A partir das 10 da noite até as 6 da manhã não se usa buzina em perímetro urbano, tá? É letra A, isso é infração de trânsito, inclusive. Primeiro socorro são ações de emergência objetivando amenizar o sofrimento das vítimas e evitar um problema ainda maior, o agravamento de lesões. Ao socorrer, o que não fazer? Aqui está querendo saber o que não fazer, tá? Então, cuidado para não esquecer e marcar aquilo que fazer, não fazer. Sinalizar o local, tem que fazer ou não fazer? Tem que fazer. Aqui está querendo aqui não fazer, então elimina. Análise primária e secundária das vítimas envolvidas, tem que fazer ou não fazer? Tem que fazer, como a questão está querendo naquela que não, já eliminei também. Parar o mais próximo possível do veículo acidentado, está errado, isso não fazer. Então certamente será essa a resposta. Solicitar uma equipe de resgate, tem que solicitar, fazer. Então elimina, porque a questão está querendo aqui não fazer. Ficamos mesmo com a letra C. Não entre em pânico. Pensar é tão importante quanto agir. Essa frase refere-se a quê? Está relacionada a quê? Direção defensiva? Talvez, né? Na direção defensiva está mais relacionado ao reagir, né? Nem tanto ao agir. Mas tá. Direção preventiva, da mesma forma, mesmo entendimento que eu dei para a letra A, eu dou para a letra B. Prestação de primeiros socorros? Não, entra em pânico. Normalmente, você vendo na situação do acidente, há uma tendência da pessoa entrar em pânico. Então, não entra em pânico.
Pensar é tão importante quanto agir. Com certeza, letra C. Está muito diretamente relacionado à situação ali de acidente de trânsito. Acionamento de recursos. Ninguém entra em pânico para chamar o resgate ou um recurso, né? Ele pode até apavorar ali na hora, não conseguir passar as informações adequadas. Mas entrar em pânico porque vai chamar... Não, claro que não. Letra D está fora, A e B a gente ficou naquele morno, no meio termo. Agora a letra C é perfeita aqui para se encaixar com essa afirmação da questão. A idade mínima de 21 anos é exigida aos condutores de transporte perecíveis. O que é perecível? Uma carga que estraga. Quer dizer que você está ali numa caminhonetinha, uma Pampinha, uma Saveirinha, uma Estradinha, e você quer transportar ali umas 3, 4 caixas de tomate, que é uma mercadoria perecível. Você precisa ter 21 anos de idade para poder fazer esse transporte? Se está numa caminhonete, categoria B serve. E categoria B, que B horroroso que eu fiz aqui, beleza. Categoria B de beleza. Categoria B pode dirigir uma caminhonete com carga perecível ali sem problema. Categoria B pode dirigir uma caminhonete com carga perecível sem problema. Então, a idade mínima de 21 anos não é exigida nesse caso aqui não. Alternativa B. Das categorias B e C, não se exige 21 anos para tirar a carteira B e C. 21 anos de idade é para as categorias D ou E, tá bom? Então, B aqui está fora. De transporte coletivo de passageiros e produtos perigosos, para transportar passageiros e para transportar produtos perigosos, precisa ter 21 anos de idade? Precisa, aí sim, letra C. De transporte de cargas, aí a pessoa já logo pensa caminhão ou veículo grande, mas observe que a carga, por exemplo, ela pode ser transportada até numa caminhonete, e ainda que fosse num caminhão categoria C, não precisa de 21 anos. Com 19 você já consegue tirar uma categoria C, tranquilo? Então a letra D também está fora. Letra C mesmo confirmada aí para vocês.